Hoje eu quero falar sobre um assunto diferente. Eu não tinha nada de especial preparado para hoje. Quando eu sento aqui para pensar no que eu vou, eu olho para o meu lado e eu vejo a minha bateria, meu instrumento musical. E eu tenho um insight. Lembro de um filme que eu gosto bastante, chamado Whiplash. Se não me engano, o diretor é o David Chazelle, que é o mesmo diretor de La La Land. E esse foi o seu primeiro grande projeto de longa-metragem. E cara, que filme incrível. A gente acompanha um músico universitário que toca numa banda, estuda jazz, toca bateria, estuda jazz, e ele tem a oportunidade de tocar junto com o professor mais renomado na área de música daquela universidade, tem a oportunidade de treinar e participar de concertos. Só que o professor dele é um carrasco. É um cara que gosta de quebrar as pessoas antes, ele tem essa risga com alunos dele, já tem históricos no passado de indícios contra ele, tentativa de agressão de aluno porque despiroca e quer bater nele. Mas o personagem principal que a gente acompanha, ele é inserido nisso. A primeira cena que a gente tem desse choque entre ele e o professor é quando o professor dá início à música, toda a banda de jazz começa a tocar e ele começa a tocar a bateria. E o professor pega e faz para parar porque ele tá fora do ritmo. Porém, se tu, como músico, perceber, ele tá no ritmo. Ele tá certo. As batidas dele estão todas centradinhas no tempo, ele tá acompanhando a música, ele tá no tempo certo. Mas o professor fica enchendo o saco dele dizendo, não, tu tá fora do tempo, recomeça, troca ele. Faz ele virar as páginas pro outro cara. O outro cara também não passa pelo professor, não gosta. E fica esse clima ruim, o professor taca uma cadeira neles. E é um clima meio tenso que fica. Não só para ele, mas para os outros membros. E ele fica se dedicando, estudando mais. Treinando, beirando ou chegando à obsessão. E o David Chazelle, na realidade, ele quer muito falar sobre obsessão nesse filme. Porque o personagem principal ele tem duas obsessões principais. A primeira delas, sendo no próprio instrumento, ele quer ser capaz de tocar aquelas peças longas de jazz incrível. Por isso que ele tá sempre praticando, tá sempre tentando ser melhor, ele tem essa obsessão. Tudo na vida dele gira em torno de tocar jazz. A segunda obsessão é pelo professor. Não uma obsessão romântica, não uma obsessão de um stalker, mas uma obsessão de aprovação por esse professor. Se esse professor, que é o grande músico, o grande instrutor, ele que é o cabeça de tudo ali, eu quero a aprovação desse cara. Eu só vou me validar como um bom mestre tocando, um bom músico, um bom baterista, se eu tiver a aprovação desse cara. São as duas obsessões que o personagem principal tem. Obsessões essas que fazem ele se machucar. Quando ele sofre um acidente, ele deixa tudo para trás e vai ainda em direção ao concerto, mesmo com a mão machucada, e isso impedindo ele de tocar na qualidade que ele deveria tocar. E não é uma sensação das melhores de ver. A obsessão, ela não é bonita. Obsessão não é uma coisa bonita de se ver. Porém, ela produz resultados. Isso não dá para negar.
o estudo obsessivo dele pela música fez ele de longe ser o melhor dos que estavam lá, dos bateristas daquela universidade. A obsessão dele pela profissão do professor se cumpre quando ele dá uma girada nessa chave. Porque, vamos lá. Você lembra que eu disse que ele estava tocando a música tudo no tempo certinho? Pois bem, se ele tivesse pegado e se levantado pro professor e dito, não, eu tô tocando no tempo certo. Tem alguma outra coisa que pode estar errada, mas eu tô tocando no tempo certo. Como um músico de jazz é cascudo, jazz e blues, eles são mais cascudos, eles sabem das suas qualidades, sabem das suas habilidades, eles estufam o peito, batem o pé e dizem, não, eu tô certo. Se ele tivesse mostrado essa qualidade pro professor dele desde o começo, ele provavelmente não teria passado por toda a jornada. O que não acontece. Ele é acovardado porque ele tem aquele imaginário de que aquele cara é muito bom e eu não sou nada. E cria essa obsessão. Ele consegue superar isso quando ele não liga para isso. Na cena final, ele vai participar de um concerto, ele ganha uma outra chance, o professor dele quer ferrar com ele e passa uma tablatura para ele com uma música de jazz e a apresentação é uma outra. Então quando o pessoal começa a tocar, ele toca errado. E ele tinha processado o professor e ele achou que ia ficar tudo bem. O professor quer se vingar naquela cena. O professor pede desculpa para a plateia e manda ele se retirar. Ele sai, pensa, volta e começa a tocar. Sozinho, tudo de cabeça. E tocando, fazendo um solo de bateria incrível, que é uma das cenas mais reconhecidas. Uma cena que o pessoal tenta reproduzir ao monte. E é ali que ele rompe com a obsessão dele com o professor, mas mantém a sua obsessão pela qualidade. Porque ele quer, além de se provar para o professor, naquele momento ele quer não se provar para o professor, ele quer se mostrar para o professor. Eu não preciso da tua aprovação, eu vou te mostrar que eu sou bom. Independente do que tu fale, eu sou bom. E é a cena mais incrível, a catarse. É o professor como maestro guiando a música, a subida, a descida, guiando o ritmo da música, a intensidade, tudo. A cena é fantástica, fantástica, é incrível. E o filme termina nesse clímax, nessa catarse. É muito bonito. Mas ainda tem a parte do obsessão pela música. E é nessa que eu acho boa. A obsessão por algo, por alguma coisa em questão de qualidade, ela não é bonita de se ver acontecer. Mas ela traz resultados muito bonitos. E eu sinto que a nossa sociedade, ela não tem mais vivido uma obsessão nesse sentido. Quando as coisas começam a dar errado, a gente desiste. Ou a gente tá disperso entre muitas coisas. Não foco em aprender alguma coisa, não foco em melhorar aquela coisa. Não precisamos ser gênios para chegar nesse nível de habilidade ou coisa parecida. A gente só precisa querer. E como uma sociedade no geral, a gente não tem feito nada para conquistar isso. Não temos tido uma obsessão por leitura, por conhecimento. Vídeo que nosso nível de ensino é um dos piores do mundo. Isso falando de Brasil, tá? Não vou falar do mundo, porque se fosse falar sobre mundo e obsessão, eu teria que falar sobre o Japão e as partes ruins que a obsessão causa.
Vou focar no Brasil, porque o Brasil ele não chegou no nível de início de obsessão por algo. A gente não luta por aquilo que a gente realmente acredita de fato. A gente é um povo do conformismo, do que for vai ser, do que for para acontecer vai acontecer e isso por diante. A gente não tenta melhorar, a gente quer ser mediano, a gente quer ser medíocre. A gente prefere os prazeres naturais e momentâneos do que perder esse tempo para colher um fruto maior. Seja em estudo, seja em prática de um instrumento, seja o que for. E nesse caso eu me incluo. Eu não sou um caso à parte, eu não sou o protagonista de Whiplash. Eu sou a maioria. Eu sou o cara que deveria ter sacrificado mais noites do meu sono para estudar, ou tempos de folga em vez de ficar lendo algum mangá, assistindo algum filme, alguma série e estudar. Eu não o fiz. Eu não tive essa obsessão. E hoje eu colho os frutos disso. E percebo que eu precisaria ter tido isso. Precisaria ter sido mais forte no estudo da bateria, no que eu não fui. Hoje eu sou um baterista que beira a mediocridade. Eu sou mais propenso a ser um baterista ruim do que um baterista medíocre. Porque eu não tive essa audacidade de pegar e estudar com afinco. Sei tocar diversas músicas consigo, mas eu sou ruim. A mesma coisa com o violão, a mesma coisa com o piano, a mesma coisa é a minha habilidade de escrita. Eu não me dediquei o suficiente. Por quê? Porque a gente vive numa vida de correr atrás do prazer, correr atrás daquilo que é momentâneo. E eu sei que a obsessão ela é ruim, mas ela leva a resultados. Pessoas de grande sucesso geralmente foram obsessivas com alguma coisa. Ou fazer a sua empresa crescer, ou ser um bom mestre de vendas, ou melhorar a sua oratória. Alguma coisa eles aplicaram. Veja, até no YouTube, essa plataforma onde eu estou colocando esses vídeos de meus pensamentos e ideias. O melhor youtuber que nós temos, o maior youtuber que nós temos na plataforma hoje, ele é um cara que foi, obsessivo com isso. E a filosofia que eu acho que a gente pode tirar de Whiplash, tomando as suas devidas proporções e cuidados, é que a gente deve ser mais obsessivo nas coisas que nós realmente queremos. Se eu quero chegar a tal lugar, eu tenho que me dedicar com todas as minhas forças para chegar nesse lugar. Eu sei que não é só por meritocracia, mas existe, vamos dizer que 50% seja isso, 30% seja sorte, 20% outras coisas. A sorte tem um grande peso, é estar no lugar certo, na hora certa, na qualidade de vida certa, estruturação social certa e assim por diante. Eu sei que não é a maior porcentagem, mas ela é muito importante. Porém, o que realmente importa ainda é tu pegar e se dedicar a se estudar, fazer alguma coisa com relação a isso, correr atrás, desenvolver, tentar vender as suas habilidades e assim por diante. Essa talvez seja a maior e não diria bela porque não é, mas a mais preciosa lição que a gente pode aprender com o Whiplash. A sermos mais obsessivos, a termos mais garra por aquilo que nós realmente queremos. Espero que isso sirva para alguém, como vai ser para mim. Eu pretendo mudar minha qualidade de vida nesse sentido e ter mais garra com aquilo que eu realmente quero. Parar de desperdiçar tanto meu tempo.
Muito obrigado por me ouvir.